A paz, boa tarde, povo de Deus. Tenha uma ótima tarde muito abençoada para cada um de vocês hoje. Mensagem de Deus para a sua vida hoje, lá em Amos 8:4 em diante. Ouvi vós que tendes gana contra a necessidade e destrui os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais e os sábados para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o Eva e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com a balança enganadora, para comprarmos os pobres por dinheiros e o necessitado por uma barra de sandálias, e vendemos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto não estremecerá a terra e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se a toda como o Nilo, e será agitado e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porém, pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Eis que vem dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, e não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando as palavras do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo dos Samarias e dizem: como é certo viver o teu Deus, e como é certo viver o culto de Bezebá. Esses mesmo cairão e não se levantarão jamais. Deus está dando uma alerta para a nossa vida hoje, irmãos, para que eu e você não venha ser destruído, que a nossa casa, a nossa terra de Israel não venha ser destruído, mas que eu e você, irmão, temos que buscar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar, para que Ele não venha com a tua destruição antes do fim, para que Ele não venha destruir a minha vida e a sua, porque não estamos ouvindo a palavra de Deus. Mas que eu e você, irmãos, temos que ouvir dia após dia a palavra que vem do alto céus, a palavra que vem de Deus. E muitas vezes nós não estamos dando crédito à palavra de Deus. Muitas vezes eu e você não estamos dando crédito àquilo que Deus está dando em nossas vidas. Porque há muitos pastores, há muitos profetas que estão levando o evangelho de Deus de todo o coração, de toda a alma. Mas muitos de nós não estamos ouvindo. Mas hoje Deus está dando uma alerta para a minha vida e para a sua. No 1 aqui, no 4, não vou ver, Amos 8:4. Ouvi isto, vós que tendes gana contra a necessidade de destruir os miseráveis da terra, dizendo: quanto passará a festa da lua nova para vendermos os cereais. Ele está dando uma pergunta aqui, né? Que gana estava destruindo os miseráveis da terra, estava destruindo os miseráveis dessa terra. E muitas vezes eu e você, irmãos, aliás de abençoar aquelas pessoas que estão em nosso mundo, nesse mundo, nós estamos o que? Destruindo. Essa é a pergunta que Deus faz na minha vida e na sua. Nós estamos destruindo essas pessoas desse mundo. E muitas vezes eu e você, irmão, não podemos destruir as pessoas desse mundo, mas sim abençoar essas pessoas desse mundo, mas sim levar o evangelho para essas pessoas que estão necessitando de uma palavra.
Aliás, de destruir os miseráveis, não. Nós temos que limpar os corações deles, limpar a alma deles, dar de comer, dar de beber. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso. É o que ele diz ainda mais ainda. E o sábado para abrirmos o celeiro de trigo, diminuindo o Eva e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balança enganadora. Eu e você, irmão, não podemos ser como balança enganadora nessa terra, nesse mundo. Mas eu e você temos que sempre estar buscando o Evangelho, levando o Evangelho para cada pessoa nesse mundo, irmãos. Como diz aqui no 6. Para comprarmos o pobre dinheiro e necessitado por um par de sandália, e vendemos o refúgio do trigo. Está fazendo uma pergunta para a minha vida e para a sua. Para que nós não vendemos essas coisas, essas pessoas como erva de trigo. Mas sim, nós temos que mudar a história de cada um. No 7. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Se eu e você estiver como Jacó, ele não vai esquecer das nossas obras. Eu e você temos que fazer obras. Eu e você temos que mudar a história desse povo, dessa nação, desse Brasil. Para que nós venhamos a ser como Jacó. Fazer que nossas obras venham a ser obras de bênção, obras de abençoando as pessoas próximas. E uma vez Deus ele fala, por causa disto, não estremecerá a terra e não se exultará com todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se toda como o Nilo será agitada e abaixará como o rio do Egito. Ele está fazendo umas perguntas aqui. Ele vai estremecer essa terra. Ele vai estremecer a terra e não se exultará como todo aquele que habita nela. Eu e você se habitamos nessa terra, irmãos. Eu e você estamos habitados nessa terra. Mas nós não podemos deixar as coisas do mundo, as coisas dessa terra, deixar entrar em nossa vida. Porque não ele vai agitar essa terra e nós todos vamos morrer. Eu e você vamos morrer, mas se eu e você tivermos obedecendo a palavra de Deus, nada vai acontecer, irmãos. Como diz ainda no 10, no 9, sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol ponha-se ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Ele faz a terra escurecer ao meio-dia. Eu e você, imaginamos, quando chegar esse dia, se nós não estiver na presença, se nós não estiver preparado, nós vamos ficar. E ele está dizendo ainda mais: converterei a vossa festa em luto, todos os vossos cantigos em lamentações, porém pano de saco sobre todo o lambos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, luto por cujo fim será como dia de amargura. Esse dia, quando vier, vai ter luto, e vai ter muita amargura. Eu e você, irmão, se não estiver na presença, se eu e você não estiver acreditando das palavras de Deus, eu e você vamos passar por esse luto. Eu e você vamos passar por esse luto e vamos ficar. E Deus está dizendo: se prepare, irmãos, se prepara a vida, se prepara. Eu e você temos que se preparar dia após dia, para que o dia do Senhor venha reinar em nossa alma, em nossos corações, em nosso sentido. Como diz no 11: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, e não de pão sede, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ao dia que esse dia virá, muitos vão correr de mar a mar, de norte a sul, de leste a oeste, procurando uma palavra para ouvir, mas não vai ter mais, porque não deu crédito à palavra de Deus. E a hora que agora que as pessoas começarem a querer dar crédito à palavra de Deus, não vai ter mais um profeta, não vai ter mais uma pessoa para falar de Deus. As pessoas vão estar tudo no reino dos céus. Se prepare, irmãos, hoje você tem privilégio de ouvir a palavra. Se prepara dia após dia de ouvir a palavra de Deus, irmãos. E diz ainda mais: naquele dia, diz a Virgem Formosa, os jovens desmaiarão de sede. Eu e você vamos desmaiar de sede, irmãos. Eu e você vamos ter sede e fome de palavra de Deus. Mas se eu e você não ficar na presença de Deus, nós não vamos ter nada. Porque
Imagina você, eu e você correr atrás de mar a mar, de norte ao sul, procurando uma palavra para ouvir e não achar. É isso que Deus está dizendo para a minha vida e para a sua, irmão. Tenha privilégio hoje, sempre, que nós estamos, quem está ouvindo a palavra de Deus, tenha privilégio essas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Porque o dia que chegar, o dia que essas pessoas, quando ir procurar uma palavra para ouvir, não ouvir e não achar, vocês ainda vão ficar pensando, meu Deus, por que eu não ouvi a palavra de Deus quando eu tinha tempo de ouvir? Quando o tempo que eu estava aqui na terra ouvindo a palavra de Deus das pessoas. Porque a palavra de Deus diz é tempo de guerra e tempo de paz. Mas muita gente tem hora que está no tempo de guerra e não está querendo ouvir a palavra de Deus. Tanto tempo de guerra, mas não quer saber de Deus, não quer saber dos mandamentos de Deus. Ainda fala no 14, os que agora juram pelo ídolo das Samarias e dizem como é certo viver teu Deus, ó dá, e como é certo viver o culto de Bezebá. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. As pessoas que clamam os deuses de madeira, os deuses de Bezebá, essas pessoas vão cair e não vão se levantar jamais. Eu imagino vocês, irmãos, que estão ouvindo a palavra de Deus, mas depois que para de ouvir uma palavra, começa a ouvir as coisas de Bezebá, das coisas desse mundo, dos deuses antigos, deuses que não é agradável a Deus, os deuses de Baal. É isso que Deus está dizendo nessa palavra, irmãos. Não venha ouvir as palavras de Deus de Baal, mas sim as palavras de Deus vivo, eterno, para que vocês, quando chegar o dia de buscar a Deus, vocês não venham cair jamais, mas que vocês venham ficar de pé, ouvindo a palavra de Deus, porque eu creio que cada um de vocês, irmão, tem que ter um livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é de ouvir a palavra de Deus, não de ficar nesse mundo tenebroso, nesse mundo tenebroso, ouvindo as palavras desse mundo tenebroso. Ainda fala em Levítico 18, 19, 36. Balança justa, peso justo, erva justa e justo vinho. Sereis eu, sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Balança justa, peso justo. Eu e você temos que ser uma balança justa e com um peso justo, irmãos. Para que o dia do Senhor, Ele tirou eu e você da terra do Egito, para colocar na terra prometida. Eu e vocês estamos na terra prometida, irmãos. Eu vou fazer uma oração para cada um de vocês nessa tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha fazer uma balança justa, Senhor, em cada coração, meu Pai querido. Porque você tirou nós, Senhor, meu Pai, lá da terra do Egito, Senhor, meu Pai, da terra de perdição, meu Pai querido. E colocou na terra prometida, Senhor, meu Pai. Faça que nós nunca venha se esquecer da Tua palavra, Senhor, meu Deus. Faça que nós nunca venha esquecer, meu Deus querido, a Tua justiça, Senhor, das coisas boas que Tu fez na nossa terra, Senhor, meu Pai querido. Faça que nós nunca venha perder, Senhor, meu Pai, a essência, Senhor, de Te buscar, Senhor, meu Deus. Faça que eu não venha perder, Senhor, a essência, Senhor, meu Pai, de Te adorar, de Te buscar, Senhor, meu Deus querido. É isso que eu pedido, Senhor, meu Pai querido, que eu faço para o Teu povo, Senhor, meu Deus. Para essa nação do YouTube, do Face, Senhor, meu Pai querido. De perto, de longe, Senhor, que estão vendo, Senhor, esses vídeos, Senhor, meu Pai. Faça que eles venham, Senhor, meu Deus, por crédito, Senhor, da palavra de Deus, Senhor, meu Deus amado, é o que eu te peço, Senhor, Deus querido. Amém, Senhor. Assim como diz a palavra, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus está dizendo para a minha vida e para a sua, irmãos. Busca Deus enquanto você está perto. Fica nele enquanto está perto. Porque o dia que vocês for atrás de palavra e não achar, meu Deus, eu imagino vocês como vai ficar triste. Eu imagino vocês como vai ficar, irmãos. Mas Deus está dando palavra para cada um de vocês hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos?